começa aí a ver demônio para todo lado e muitas vezes a causa das coisas não é um demônio. Então tem que ter aí o discernimento, é uma manifestação sobrenatural que vem. Não quer dizer que a pessoa anda por aí e vendo tudo e sabe de tudo e julga as pessoas e condena as pessoas, dizendo que as pessoas estão cheias de demônio. Nada disso. Vem de repente uma manifestação e vem uma revelação daquilo que está ocorrendo ali. Então veja bem que essa manifestação do discernimento de espíritos, ela vai trazer aí a origem ou de uma mensagem ou de uma ação da pessoa. Aquela pessoa fez isso, matou, ou roubou, ou prostituiu, ou aquela pessoa mentiu, ou aquela pessoa está roubando, por exemplo, dinheiro da secretaria da igreja. Então vem aí uma revelação de Deus que existe um demônio possuindo aquela pessoa e fazendo com que aquela pessoa seja escrava dele, esteja fazendo um punhado de coisa errada, em oculto. É uma revelação, é muito importante isso na igreja. Esse discernimento de espíritos vai revelar a fonte ou da ação ou da palavra que a certa determinada pessoa tenha trago ali, ou alguém ou a igreja. Então, por exemplo, se chegar alguém na igreja, olhar para você e dizer: olha, você está doente assim porque Deus colocou essa doença em você para você permanecer crente, ficar na igreja. Essa mensagem é uma mensagem satânica. Jesus levou as nossas dores e enfermidades. Ele não vai devolver para nós. Deus não vai mandar uma doença para você para obrigar você a ficar na igreja. Então, existem mensagens satânicas. Então pode existir também uma mensagem vinda do próprio homem. Ele quer agradar a pessoa, então ele sabe da vida da pessoa e chega e diz uma coisa, revela um segredo daquela pessoa, mas que alguém contou para ele. Então ele mesmo pode dizer que às vezes a coisa é do diabo e não ser do diabo. Ou ele dizer que aquela pessoa é de Deus, aquilo que ele está fazendo é de Deus, e às vezes não é de Deus, é do diabo. Ele não esperou uma revelação do Espírito Santo. Ele mesmo revelou como se fosse Deus. E a mensagem também, o dom pode vir de Deus. Então pode vir do homem, de Deus ou de Satanás. Por isso que, por exemplo, no caso das profecias, as profecias devem ser julgadas. Por quê? Porque pode vir de três fontes. Pode vir de Deus, pode vir do homem ou do diabo. Então é perigo isso. Então aquele que tem aí uma manifestação do discernimento do Espírito, ele descobre de onde vem a mensagem. Discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. 1 João 4:1. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Mateus 7:15-20. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não, e por isso precisamos do Espírito Santo para revelarmos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, que já opera neste mundo. 1 João 4:3. Então, como vamos descobrir? Não precisa você estudar para descobrir de onde vem a mensagem. Não. Nós estamos falando de uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. É Ele que revela. Não é de repente você aí começar a descobrir, vou estudar ali o comportamento daquela pessoa, eu vou estudar a vida daquela pessoa ali para me descobrir se é demônio que está naquela pessoa. Não é nada disso. O dom de discernimento de espíritos é uma revelação instantânea que vem e revela o oculto. Não tem nada a ver com, eu vou aqui estudar a Bíblia e quando alguém pregar alguma coisa errada lá, então é um demônio, ou então é a pessoa que está inventando, não sei o que. Não. Dom de discernimento de espírito é uma manifestação sobrenatural que acontece instantaneamente e Deus diz de onde a mensagem, a origem da mensagem. Não é você que vai estudar, vai escutar, vai analisar a mensagem de alguém para dizer que é certo, que é errado, ou se veio do demônio, ou se veio de pessoa. Não. Esse dom não te dá a capacidade para você ser juiz de nada, julgar nada. É uma revelação de Deus, é instantâneo. Vamos ver aí um exemplo interessante. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, por exemplo, quando aquela jovem que adivinha
vinha todo dia dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e estão aqui para falar a respeito da salvação. Então todo dia aquela moça vinha, né, lá na cidade de Filipos, e quando ela vinha, ela falava a verdade, e aquilo ocorria sempre, todos os dias Paulo ia pregar a palavra ali e ela dizia a mesma coisa. Aí o que aconteceu? Um belo dia, quando ela falou isso, aí veio o quê? A manifestação do discernimento de espíritos. E Paulo enxergou agora o que estava por trás daquela mensagem daquela jovem. Na verdade, os demônios queriam fazer fama. Eles queriam que quando os apóstolos saíssem da cidade, aquela moça passasse a ser um líder espiritual na região, como alguém que sabia as coisas ocultas, porque ela tinha adivinhado que Paulo e Silas estavam ali pregando o evangelho, que eram homens de Deus e estavam ali trazendo a mensagem de salvação. Então ele estava fazendo o quê? O diabo estava fazendo a própria fama, estava divulgando a sua fama e estava ali fazendo uma preparação para o futuro, para que ele governasse sobre aquelas pessoas, iludisse aquelas pessoas. Então, o discernimento de espíritos veio sobre Paulo. Veja que antes não tinha vindo. Paulo ouviu aquela mesma conversa várias vezes e não descobriu que era do diabo. Olha só que coisa interessante. E é o apóstolo Paulo. Ele deveria ter descoberto na primeira vez que ela falou. Pois é, mas não descobriu. Por quê? Porque não houve uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo para ele descobrir isso. Agora, com o passar do tempo, o Espírito Santo viu que aquilo ia causar um grande dano à obra de Deus naquela cidade. Então, de repente, veio uma manifestação do Espírito Santo, que é o discernimento de espíritos, sobre Paulo, e ele viu que era um demônio. E ele expulsa esse demônio daquela jovem, e o demônio sai imediatamente, e ela fica livre. Então, o que fazia aquela jovem adivinhar as coisas, falar as coisas? Era um demônio. Por isso é tão importante esse discernimento de espíritos. Muitas vezes nós estamos vendo aí na igreja várias pessoas com mensagens aí terríveis, mas nós não tomamos nenhuma atitude. Por quê? Porque não possuímos uma autoridade espiritual para tomar atitude. Mas quando vem a manifestação do dom, aí sim a revelação acontece, vinda de Deus, e nós temos uma autoridade de Deus para repreender, para corrigir isso. E então esses demônios vão correr, não vão mais trazer essa mensagem através daquela pessoa. Agora a nossa conclusão aí diz: a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelos dons de discernimento dos Espíritos. Que Deus conceda à sua Igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Mais do que nunca, é necessário, é importante que os dons do Espírito Santo estejam agindo na igreja. Agora é preciso que a igreja ore, que a pessoa deseje, que a pessoa queira realmente ser usado por Deus esses dons. Lembrando que os dons são sempre para benefício da igreja, benefício geral, para a edificação da igreja, nunca para enriquecimento da pessoa que tem dom. Cuidado com isso. Que tem de gente cobrando aí, caríssimo, né, para pregar, para que seja usado em manifestações dos dons. Então não é para ganhar dinheiro, dom é para ser usado em favor dos outros, opera através do amor. Não se pode viver aí ganhando dinheiro às custas dos dons. Isso não é comércio, é manifestação sobrenatural de Deus. E Deus diz: você tendo o seu sustento, tendo com que comer, o que vestir, esteja contente com isso. Não fique procurando enriquecimento, usando as coisas de Deus. Deixa Deus te usar. Não use as coisas de Deus, não use Deus. É Deus que vai te usar. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse terrível momento, nós devemos buscar esses dons do Espírito Santo, e esses dons de revelação são importantíssimos para a igreja, principalmente para que a igreja não seja enganada, para que o oculto seja revelado e as pessoas tenham mais temor, que as pessoas tenham medo mesmo de pecar.
Então, busquemos essas revelações, busquemos esses dons espirituais em nossas vidas. Principalmente você, professor da Escola Bíblica Dominical. Busque, acredite, deseje e você receberá o dom do Espírito Santo. Lembrando que os dons do Espírito Santo não são por merecimento. Ninguém recebe dom por merecimento. É como o batismo com o Espírito Santo. Você não recebe por merecimento. Tem pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo na hora de se converter. Nem ouviu falar sobre o batismo com o Espírito Santo e recebeu. Por quê? É uma dádiva de Deus. É um presente de Deus. Não é por merecimento. Você não é batizado com o Espírito Santo porque orou tantos dias, porque jejuou tantos dias, porque leu a Bíblia tantos dias. Nada disso. Não é por merecimento. É pela graça de Deus. Assim também os dons. Ninguém recebe dom, porque eu sou santo. Porque eu leio mais, estudo mais, jejuo mais do que todo mundo, então eu mereço um dom. Não, Senhor. É pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Deus dá indistintamente a todos que pedirem, que desejarem, que acreditarem. Então não fique pensando que você vai merecer um dom. Isso vai atrapalhar você receber o dom. Apenas entregue sua vida totalmente a Deus e deseje ser usado por Deus. Não para ganhar dinheiro, mas para ajudar as pessoas. E o dom virá naturalmente. Vem. Ou melhor, espiritualmente, né? Vem. Então busque os dons. Busque, acredite, deseje, e os dons virão. E você será instrumento de Deus para abençoar os outros.